meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos nós. Me sinto muito feliz, me sinto muito bem nessa casa. Acredito que é a terceira oportunidade que a gente tem de estar aqui com vocês. E já fiquei muito contente quando eu cheguei e entrei e vi as salas sendo construídas, quando encontrei meu amigo Gilberto, ali de Três Fronteiras, e quando eu vi a cada um de vocês. Que nós possamos, como nos disse a companheira durante a prece, realmente aproveitarmos a oportunidade dessa noite, aproveitarmos os momentos que estamos aqui, porque enquanto estamos dentro da casa espírita, ouvindo as lições de Jesus, ouvindo a mensagem consoladora do Evangelho, nós estamos também sendo tratados, amparados com muito carinho por essa equipe espiritual que trabalha nessa casa em prol de todos nós que aqui estamos. Que a gente aproveite bastante mesmo este momento. Meus irmãos, quando nós falamos de doutrina espírita, quando nós falamos de espiritismo, nós estamos falando de uma ciência, de uma filosofia, de uma religião, onde nós encontramos todos os princípios de que nós temos necessidade para melhor compreendermos a nossa vida, para saber de onde viemos, por que aqui estamos, para onde vamos, para compreendermos os propósitos que regem a nossa existência, para entendermos as relações que unem o mundo material, o mundo dos homens, esse mundo onde nós estamos, com o mundo espiritual, que está ali, que está aqui, bem juntinho ao nosso mundo. A doutrina espírita, meus queridos, ela se estrutura em 5 princípios básicos. A existência de Deus é um desses princípios, os vários mundos habitados, ou pluralidade dos mundos habitados, tem que ter cuidado para não enrolar a língua, né? Quando a gente fala essa palavra, pluralidade dos mundos habitados, os vários mundos habitados. A doutrina espírita vem nos falar da reencarnação, onde nós temos estas várias passagens pelo corpo físico, necessárias à nossa evolução espiritual. A doutrina espírita vem nos falar da imortalidade da alma, ou seja, a nossa continuidade além deste corpo físico. Todos nós que aqui nos encontramos é porque com certeza acreditamos na imortalidade da alma. E desses 5 princípios, o último é a comunicação com o mundo espiritual. Quando nós falamos de comunicação com o mundo espiritual, muitas vezes haverão companheiros nossos que poderão dizer assim: mas eu não me comunico com o mundo espiritual porque eu não sou médium. Quem se comunica com o mundo espiritual é o João, é a Teresa, né? É o Carta, porque eles têm mediunidade, mas eu não. Em verdade, todos nós podemos sentir o mundo espiritual, a influência dos espíritos, em maior ou menor grau, mas nós podemos sentir esta influência em nossas vidas. E o que é interessante, meus irmãos, quando essa influência se manifesta de uma forma ostensiva, através da psicofonia, quando o espírito fala, da clareaudiência, né, quando a pessoa consegue ouvir os espíritos, da clarividência, quando consegue ver, quando a pessoa consegue sentir esse mundo espiritual de alguma forma mais ostensiva, através das cartas psicografadas que trazem consolo ao coração, as pessoas estão ali diante dessa influência e algumas sentem até um pouco mais de força em acreditar nesse contato com o mundo dos espíritos. No entanto, essa comunicação com os nossos irmãos, com aqueles que se encontram no mundo espiritual, nem sempre é ostensiva. Essa comunicação espiritual, ela pode acontecer de uma forma mais sutil, de uma forma mais delicada. E como é que seria isso? Por onde os espíritos conseguiriam se comunicar conosco? Primeiro, relembrando que todos nós somos pessoas que influenciamos, mas também somos pessoas que recebemos
Influência. A colega coloca um vestido, vem e mostra para você, olha, estou pensando de ir com esse vestido na festa. Você olha, não sei, parece que não ficou muito bom. Ela vai, coloca o outro vestido, fala, esse aqui ficou bem melhor. Eu gostei do outro, mas ficou melhor esse. Ela acaba indo com aquele que você disse que ficou melhor. Quando nós assistimos os programas de TV, os programas de rádio, nós somos influenciados. Quando nós fazemos uma pesquisa no nosso smartphone, no nosso celular, automaticamente depois as redes sociais começam a mostrar mais e mais daquilo que nós pesquisamos, porque a inteligência artificial trabalha dessa forma, tentando nos influenciar, nos manter conectados o tempo todo. Então, da mesma forma, existe esse contato com o mundo espiritual conosco. E assim como nós influenciamos, nós também somos influenciados. Mas por onde isso ocorre? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele vai falar para nós sobre a intervenção dos espíritos nos nossos pensamentos. Então, a comunicação espiritual, a nossa comunicação com este mundo dos espíritos, ela se estabelece a nível mental, de uma forma muitas vezes sutil. É um pensamento que surge, tentando às vezes nos intuir para o bom caminho, quando os espíritos são bons, se aproximam de nós e nos inspiram. Vá à casa espírita, participe do grupo de estudos, passe a fazer parte das equipes de trabalho. Os bons espíritos tentando nos influenciar para o bem. Mas, igualmente, as influências deletérias, perturbadoras, também se aproximam de nós. Você vai ao centro hoje? Vai fazer o que lá? Está tão gostoso aqui em casa? Hoje tem uma série nova na TV. Hoje tem isso. Muitas das vezes, sofremos uma influência tentando fazer com que a gente permaneça sempre no mesmo comportamento, na mesma conduta. Meus queridos, nós precisamos compreender que essas influências são muito mais comuns do que nós pensamos. Allan Kardec vai perguntar aos espíritos se nós temos pensamentos que nos são próprios e pensamentos que nos são sugeridos. O que vocês acham? Será que tudo que nós pensamos realmente somos nós que estamos pensando? Ou alguém está trazendo essas ideias para nós? Muitas vezes nós captamos essas ideias, nós recebemos essas ideias no nosso íntimo. E isso se dá através de uma lei, a lei de afinidade e a lei de sintonia. Luciano, mas o que é essa afinidade? Nós relembramos um fato. Uma pessoa conhecida se mudou para São Francisco e ela trouxe junto o seu filho. Ela veio de uma cidade maior, chegou em São Francisco, falou, olha, eu me mudei para São Francisco porque aqui é uma cidade pequena, o meu filho lá não andava com boas companhias, os amigos que ele tinha não eram pessoas de muita confiança, de boa índole, e a gente mudou aqui para São Francisco porque aqui tudo vai ser diferente. Ele andava, aquelas pessoas que não eram boas, vinham e se juntavam com o meu filho. Mas agora, graças a Deus, nós estamos longe. Passado um mês que essa mulher estava morando em São Francisco, essa senhora, o filho dela estava andando com companhias parecidas com aquelas que ele tinha na cidade onde ele morava. Por que isso acontece? Porque nós atraímos até nós trazemos para perto de nós aqueles que se afinizam, aqueles que gostam daquilo que nós gostamos, que falam das coisas que nós falamos, que vibram com aquilo que nós vibramos. Isso é uma lei que rege todo o nosso universo. É interessante quando você observa, a Tonha era casada com o Quinca, e o Quinca só gostava de ficar no boteco bebendo. A Tonha largou do Quinca e casou com o Zeca.
Falou, agora minha vida vai ser diferente. O Zeca, passado um tempo, ela descobriu o quê? Ele só gosta de ficar no boteco bebendo. Passou um tempo, ela largou do Zeca e casou com o Jorge. Daí um tempo ela descobriu que o Jorge era igual o Quinca, que era igual o Zeca, que só gostava de ficar onde? No boteco bebendo. E na verdade ela tem que descobrir por que é que ela só atrai marido alcoólatra para a vida dela. O que é que rege o nosso íntimo, os nossos pensamentos, que faz com que a gente atraia essas situações? Com o que é que nós afinizamos, com o que é que nós vibramos? Vibrar é você emitir energia. A afinidade é, eu gosto de futebol, eu gosto de ir ao campo final de semana, eu gosto de ver camisetas de time, eu gosto disso. Automaticamente, eu vou me aproximar de quem gosta de estudar equação de segundo grau, de ler sobre Pitágoras, de estudar sobre a vida em Marte? Não. Eu vou me aproximar de quem gosta do que eu gosto. As senhoras aqui sabem, quem gosta de costura, de modelagem. E assim acontece esse jogo de afinidades, onde nós vamos convivendo e nos aproximando de quem gosta do que a gente gosta, de quem pensa como a gente pensa, de quem tem este tipo de comportamento. E quando nós nos aproximamos de alguém que gosta do que nós gostamos, que pensa como a gente pensa, se estabelece uma ligação energética, uma ligação de energias. Isso se chama sintonia. Afinidade é gostar do que gostamos. Sintonia é uma ligação de energia. Quando um espírito se aproxima de um determinado lugar, ele vai se aproximar e ficar junto de quem? De quem pensa como ele pensa, de quem gosta como ele gosta, de quem sente como ele sente. Daí, quando nós encontramos uma companhia espiritual que tem uma conduta equivocada, uma conduta exacerbada, e ela se aproxima de nós, nós vamos passar a sentir numa intensidade maior. Aquilo que a gente antes tinha se torna maior ainda. Toda a influência danosa em nossa vida, Kardec caracterizou como obsessão. A influência persistente de um mau espírito. E aí ele fala que essa obsessão tem vários graus. Que tem desde a influência simples, a fascinação, a subjugação daquele irmão que é influenciado. Uma mãe se aproxima da gente e fala assim, olha, o meu filho, ele está bebendo, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês façam uma atividade na casa espírita para afastar os espíritos que estão com ele, porque são os espíritos que estão fazendo ele beber. Vocês acreditam que simplesmente são os espíritos que estão fazendo ele beber? Ele só bebe porque os espíritos querem que ele beba? Não. Nós sabemos que isso primeiro está dentro dele. E que o que a espiritualidade faz é somente utilizar o que ele já traz. E essa, às vezes, é uma dificuldade, uma realidade difícil de aceitar. Os espíritos disseram nas suas comunicações, não somos nós que levamos ninguém a fazer o mal. A gente só sopra a brasa que está dentro da pessoa. Nós já temos o desejo. Nós já trazemos o desejo. O que os espíritos fazem? Sopram a brasinha que está dentro de nós para ver se ela pega fogo. Os bons sempre tentando nos intuir ao bem. Por isso a prece, a oração, a busca de ligação com o nosso mentor espiritual, com o nosso anjo da guarda, para nos afinizarmos com esses espíritos bondosos, para que eles possam nos ajudar a dar um direcionamento positivo, benéfico à nossa reencarnação. Jesus vai dizer na sua mensagem, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Sermos puros de coração envolve, meus irmãos, em trabalharmos aqui, o nosso pensamento. Vocês já perceberam como nós, seres humanos, somos capazes de pensar e analisar o que nós pensamos? O espírito é o pensamento? Não. O pensamento é um produto do espírito. O pensamento fica preso aqui dentro dessa cachola, aqui dentro dessa caixa? Não. O pensamento se irradia. E é pelo pensamento se irradiar que nós conseguimos se comunicar com esse mundo espiritual à nossa volta. A voz do Luciano alcança até uma certa distância. A voz de cada uma de vocês vai até um certo ponto e termina ali. E o pensamento? Um pensamento emitido termina onde? Até onde vai o nosso pensamento? Se alguém estiver num outro país e nós estivermos pensando muito nessa pessoa, de repente o nosso celular toca, a gente olha e fala assim: nossa, fulano, eu estava pensando em você agora há pouco e você me ligou. Veja só que coincidência. Coincidência nenhuma. O pensamento é essa força que se irradia e que se coloca, faz com que a gente se coloque em comunicação mental, tanto com encarnados quanto com desencarnados. Nós estamos o tempo todo nos comunicando com aqueles que estão à nossa volta e atraindo para perto de nós aqueles que gostam do que nós gostamos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração está associada à pureza de pensamento. Todo aquele que houver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em verdade eu vos digo que haverá cometido adultério. Os Espíritos vêm dizer, nessa passagem, que é preciso entender a palavra adultério não no seu sentido literal, mas nós compreendermos a questão do mal. Quando nós desejamos o mal, nós precisamos estar atentos a este mau pensamento que nos chega. E aí os Espíritos vão nos dizer, através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8, vão nos dizer que nós encontramos 3 categorias de encarnados, ou desencarnados também, em volta da gente. Primeiro, aqueles que não pensam no mal. Oh, coisa boa, né? Deve ter aqui em Santa Fé, em São Francisco não tem. Quem não pensa no mal, não pensa no mal de jeito nenhum. Quem não pensa no mal é alguém cujo progresso já foi realizado. São espíritos de hierarquia espiritual, de uma elevação espiritual. Aqueles que não pensam no mal já atingiram a sua evolução. Mas nós vamos encontrar aqueles que pensam no mal e só não fazem o mal porque não tiveram oportunidade. Porque se tiver, faz. Tem gente assim? Tem. A pessoa tem um mau pensamento e ela só não realiza aquilo que ela ia fazer porque tinha gente olhando, porque tinha uma câmera monitorando, porque tinha um guarda passando na praça, porque tinha o segurança da loja olhando, senão ele faria. Então, aquele que não pensa no mal já progrediu. Aquele que pensa no mal e não faz porque não teve oportunidade, o mal está nele com toda a sua força. Mas existem aqueles que pensam no mal e combatem esse mau pensamento. A pessoa está vindo um pensamento ruim, ela fala: não, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Tira essa ideia de mim. Não, Senhor, não posso pensar isso. Deixa eu fazer uma prece. Eu tenho que afastar esse mau pensamento. Deixa eu ler uma mensagem. Deixa eu colocar uma música boa aqui. Nesse cujo mau pensamento ele combate, até esse mau pensamento é uma oportunidade para ele evoluir, porque ele está combatendo esse mau pensamento. Neste, o progresso está a caminho de ser realizado.
Então, são 3 categorias de pessoas. Daí, nós encontramos aqui na nossa sociedade alguém, meus irmãos, que pode dizer assim: ó, me diz com quem aquela pessoa anda, que eu digo quem ela é. Não tem um ditado assim? Tem, não tem? Me dize com quem tu andas e eu direi quem tu és. Os espíritos trazem para nós a seguinte ideia: me dize o que tu pensas e eu vou dizer com quem você anda. Me dizes o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Porque afinidade e sintonia. De acordo com o que nós pensamos, nós atraímos para junto de nós. Quem são as nossas companhias espirituais? Quem somos nós entre as 4 paredes da nossa casa? Que pensamentos a gente cultiva dentro do nosso lar? Que pensamentos a gente guarda conosco quando nós estamos dentro do nosso quarto? A gente com a gente mesmo. Olha a necessidade da vigilância que Jesus ensinava. Olha a necessidade da oração, da prece. É engraçado. A gente compra um pé de alface, não come o pé de alface inteiro. A gente seleciona as folhinhas melhores. As mais saudáveis, as mais bonitas. Aquela que está murcha, manchada, furada, o bichinho comeu um pedacinho, a gente joga fora, a gente descarta. Depois a gente lava bem essa alface. Nós devemos cuidar da mesma forma do nosso pensamento. O espírito é um campo que deve ser cultivado. A nossa mente é um jardim. As sementes são os pensamentos. As sementes que você receber são os seus pensamentos. Se você plantar bons pensamentos e cultivar esses bons pensamentos, você vai ter leveza, você vai ter alegria, você vai ter uma vida de mais paz, de mais saúde, de mais equilíbrio. Mas se você cultiva sementes ruins, carrapicho, tiririca, erva daninha, no que se torna a sua vida? Num mar de tormentos. Nós sabemos o quanto a mente corresponde para a nossa saúde ou para a nossa doença. E aí, meus irmãos, nós vemos que as influências espirituais que nós chamamos de obsessão podem levar a pessoa a sérios desequilíbrios, a enfermidades. Pode fazer com que a pessoa perca mesmo a noção diante da sua caminhada aqui na Terra. Por isso, a importância de nós orarmos e cuidarmos que tipo de pensamentos que eu estou cultivando em minha mente. Analisarmos isso, termos o cuidado, o critério. Jesus, ele se vê diante da seguinte situação. Um pai vem até o mestre e traz o seu filho, jovenzinho. Jesus, tem piedade do meu filho. Ele está lunático, está sob perturbação, sob influência. Ele tem convulsões, ele cai ora no fogo, ora na água, ele passa muito mal. Eu levei o meu filhinho aos seus discípulos, mas eles não puderam curar, Senhor. Tem piedade do meu filho. Jesus, observando a angústia daquele pai, a aflição daquela criança, vai dizer: trazei-me aqui este menino. E dizem as escrituras registradas que, tendo Jesus advertido o demônio deixou aquele menino e ele ficou curado. E Jesus vai dar uma advertência aos discípulos e vai dizer: se tiverdes fé de um grão, tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: lança-te daqui para ali, e nada te será impossível. Mas o que nos chama a atenção? A palavra demônio, empregada nas Escrituras, vem do grego daimon, significa espírito.
havia um espírito atormentando a vida daquele menino, envolvendo aquela criatura. E Jesus, através da sua autoridade moral, Jesus, através do seu coração pleno e amoroso, conseguiu afastar aquele espírito e fazer com que o menino recuperasse o seu equilíbrio, a sua lucidez, a sua saúde. Que coisa mais linda! Que coisa maravilhosa! Que alegria daquele pai ao receber nos braços o filho curado, o filho melhor. Esse mesmo processo, meus irmãos, é o que acontece dentro da casa espírita, de uma forma diferente, mas onde os trabalhadores resignados aqui da casa se reúnem para orar por aquela pessoa que está atormentada, que está sob influências. E essas influências vão sendo socorridas, vão sendo afastadas, e aquela pessoa recobra o seu equilíbrio, recobra a sua paz. Antes de entrar na casa espírita, eu vivi uma fase assim, de tormentos mentais, de influências espirituais danosas. Até que alguém veio até mim, quando eu estava internado, e falou assim: procure uma casa espírita, porque o seu problema não é físico, o seu problema é espiritual, e você precisa de ajuda espiritual. E eu, extremamente católico, disse o quê? Acha? Imagina, essa pessoa está maluca. Mas a dor faz o problema dela. As aflições da vida fazem com que a gente quebre preconceitos, com que a gente mude os nossos paradigmas. E estou eu já aqui há 30 anos no Espiritismo. Só não vale perguntar a minha idade. Eu estou disfarçando a idade, tá? Quantas pessoas vocês conhecem que talvez já fizeram centenas, sei lá, fizeram exames médicos, foram em consulta, gastaram um dinheiro danado. Ela vai no médico, pega os exames, o médico fala: olha, não tem nada. Mas como, doutor? Ela gostaria tanto que o médico dissesse que tem alguma coisa, porque pelo menos ela ia saber o que ela tinha. Doutor, mas eu não durmo, eu tenho uma sensação assim, eu me sinto desse jeito, é um incômodo de tal maneira, eu não melhoro, doutor, eu não sei, eu já tomei tantos remédios, fiz tantos exames, fui em tanto médico. Aí um dia, ela vem tomar um passe. Alguém humildemente se aproxima dela, estende as mãos como estendeu sobre mim naquele hospital, e na hora do passe, aquele alívio, aquele refrigério. E aos poucos, quando a pessoa vai vindo para esse tratamento fluídico, a água fluidificada, o passe, o evangelho, a pessoa se torna liberta de todo aquele mal-estar, de toda aquela enfermidade que ela estava carregando. Que maravilha! É a casa espírita, é esse lar abençoado, é essa casa povoada de luz, onde nesta noite tantos irmãos queridos vêm nos abraçar. Aproveitemos, meus irmãos. Os recursos são oferecidos a nós com tanto amor pelos benfeitores amigos. E nós precisamos aproveitar. Mas nos cabe uma outra coisa. Não é apenas buscarmos o passe, a água magnetizada, mas fazermos um compromisso conosco mesmo e com Jesus de sermos melhores, de mudarmos em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado. Este é um compromisso que nós devemos assumir. Já estamos finalizando, mas queríamos falar que nós encontramos muitos irmãos com essa sensibilidade, como se fossem esponja. A esponja absorve tudo, né? O médium esponja, é bom que ele faz faxinão na casa dos outros. Ele entra numa casa, ele é um médium esponja, ele não sabe. Ele entra numa casa, sai da casa e fala assim: nossa, mas eu saí com o meu corpo tudo dolorido. Nossa, eu entrei na casa do fulano, me deu uma abrição de boca. Nossa, eu fui até lá, me senti assim, uma energia. Olha, eu sou médium de arrepio, estou arrepiado. Só de entrar aqui estou arrepiado. Médium de arrepio. Então,
nós encontramos esse médium esponja, que o Kardec nem colocou, eu acho, lá nos livros, né, Gilberto? Hoje em dia, nós temos o médium esponja. Estou brincando com vocês a respeito da questão do médium esponja, para dizer que nós precisamos estudar mediunidade, compreender os fenômenos espirituais, porque o Espiritismo tem tudo isso para oferecer para nós, e nós podemos aproveitar muito, muito mesmo. Finalizando, Jesus também vai a uma cidade, a cidade de Gadar, para as suas pregações. E chegando a essa cidade, Jesus desce da barca com os discípulos e logo que precisa cruzar para entrar na cidade, ele precisa passar pelo cemitério. Nesse cemitério, quando Jesus se aproxima, vem um jovem, seminu, já se dirigindo ao mestre e dizendo: Jesus de Nazaré, o que temos nós contigo? Nos deixe em paz, nos deixe em paz. E esse jovem, chegando-se a Jesus, cai aos pés do mestre. E Jesus vai dirigir-se àqueles seres que ali estão, dizendo: quem sois? E pela voz do jovem, ele ouve a resposta: chame-nos Legião, porque nós somos muitos. Jesus, então, dialogando com aqueles seres, afasta-o daquele rapaz. Diz as Escrituras que esses espíritos foram sobre uma manada de porcos que se atiraram sobre um precipício. Não é o assunto de nossa noite, mas o jovem se vê recuperado e passa a dar graças, a adorar Jesus e a seguir as suas lições, os seus ensinamentos. Nós encontramos nas Escrituras dezenas de casos de influências espirituais e de pessoas que vão sendo libertadas dessas influências. Aproveitemos, meus irmãos, as luzes da doutrina espírita para que nós tenhamos pensamentos de lucidez, para que a gente se envolva nas vibrações do bem, da paz e da luz. A senhorinha, já bastante idosa, depois de esperar várias horas na fila para conversar com Chico Xavier, se dirige ao Chico e pergunta: Chico, macumba existe? Macumba pega? E o Chico vai dizer para ela: uai, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos aqui uma parede. Se a irmã jogar a bolinha na parede e a parede tiver um furo, qual é a chance da bolinha passar? Ah, Chico, pode ser que a bolinha passe mesmo. O Chico: pois é. Agora imagine, minha irmã, que a gente tem uma parede e ela não tenha nenhum buraco. E a irmã joga a bolinha. O que vai acontecer? Ah, Chico, a bolinha vai bater na parede e vai voltar. Pois é, minha irmã. Todas as vezes que a gente reclama da vida, todas as vezes que a gente deixa de orar, todas as vezes que a gente deseja o mal a alguém, todas as vezes que a gente se recusa a perdoar, todas as vezes que a gente maldiz o nosso trabalho, nós somos a parede com o buraco. Mas todas as vezes que a gente ora, agradece, busca o bem, busca se fortalecer para o trabalho, nós vamos nos tornando essa parede sem buraco. E o mal que tenta nos atingir não vai conseguir. O que é meu, eu aceito. O que não é meu, eu mando embora. Esse deve ser o nosso pensamento. Nosso é o dever de cada dia, o trabalho de cada hora, a responsabilidade que nós temos a realizar. Pensemos nisso, meus irmãos. Nossos pensamentos são escolhas nossas. Nossas companhias espirituais são aqueles que nós escolhemos pelos pensamentos que nós alimentamos todos os dias. Pensemos nisso. Jesus vem nos recomendar: bem-aventurados os puros de coração. Muito obrigado da atenção de vocês. Um beijo no coração de cada um. Obrigado a essa casa pelo convite, pela oportunidade e até uma próxima. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês.